Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos no programa 1818. Programa esse que nós esperamos profundamente, toda a equipe do programa, que os diálogos que nós temos aqui possam impactar a sua vida de alguma forma e que, claro, possa servir de exemplo para você e possa servir também de inspiração para você. Claro que eu vou pedir para você se inscrever no canal, clicar aí no sininho para receber as atualizações e, por favor, compartilhem esse vídeo. Então, vamos lá para mais um programa e hoje um convidado aqui muito legal, que é o Rinaldo. Seja muito bem-vindo aqui no nosso programa 1818 e obrigado por ter aceitado o convite, por estar aqui. E nós vamos falar um pouco sobre você, né? Um pouco da tua história, da tua caminhada, o quanto você acredita que a espiritualidade formou você, né? O Rinaldo de hoje é o Rinaldo que foi sendo aí espiritualmente também trabalhado, né? A tua origem, acho que isso é bem legal. E para começar o programa, Rinaldo, eu queria que você falasse um pouco quem é você. Primeiro agradecer, né, por ser bem recebido e pelo convite também aqui do programa 1818. Assim, já conforta pela forma que vocês recebem, por ter sido muito bem recebido. Isso é muito importante, já deixa a gente mais à vontade para falar. E aí eu queria falar assim também de como eu me inicio em tudo isso. Eu muito criança ainda, me lembro vagamente, porque já faz um bom tempo, eu me acordava num quarto. Eu ia dormir e me acordava num quarto onde minha avó tinha um armário, e esse armário era cheio de cristais, de louça, de copo, de coisas de vidro, e era um quarto que tinha muitas imagens de santo. E esse era o quarto que eu dormia. E eu ia dormir, me acordava e não sabia o que era tudo aquilo que tinha naquele quarto, tanta imagem, tanta coisa de santo, e essa cristaleira com tanto copo, taça. Muitos anos depois foi que eu vim saber que eu dormia no quarto da Jurema da minha avó. Nossa. E E você nem imaginava isso. nem fazia a mínima noção do que era aquilo. Porque, assim, as coisas eram muito bonitas e tinha uma mesa bem grande também com muito copo, muita imagem, assim. E muitas imagens de santos católicos, Nossa Senhora da Conceição, do Carmo. Ou seja, o a imagem de sincretismo presente ali. Muito presente na minha vida, assim. Tanto o catolicismo quanto outras coisas que eu não sabia o que era até então. Outras referências, Isso. né? Terços da Igreja Católica e terços de semente, que eu não sabia nem o que semente era, nem por que aquele terço de semente. Assim, crucifixo feito com a própria sementezinha assim, eu ficava sem entender um pouco aquilo, muito criança, tipo 6, 7, 8 anos de idade, até os 8 anos de idade. Aí minha avó recebeu um convite para partir para outra religião e a gente se mudou de Pernambuco, a gente saiu e minha avó foi morar na Paraíba, em Campina Grande, e eu fui com ela. E aí ela já deixou aquilo que o meu quarto já passou a ser diferente, já não tinha mais tanta imagem, já não tinha essas coisas. E eu fui crescendo, mas só que eu tinha uma atração muito grande por música e eu queria ser baterista, era o instrumento que me chamava a atenção, a bateria. Só que minha avó queria que eu tocasse violão, tocasse harmonia, e era um choque para mim, assim. Toda vez que eu me encontrei com violão, achei bem complicado para mim. E o ritmo, para mim, já era mais... Não era aquela linguagem que você que me se identificava naquela época, né? Hoje em dia, já acho mais confortável estar com violão ou estar com piano e tal. Hoje em dia, para mim, já é mais... Já estou mais próximo desse contato. Também ainda não entendia o porquê que a bateria era o instrumento que mais me chamava a atenção, né? Você não entendia que talvez aquilo pudesse ser algo além do que simplesmente o instrumento, vai. Com certeza, só que minha avó, ela sempre... Eu fui criado com meu avô era bem rígido, assim, meu avô me acordava, eu estudava às 7 horas da manhã, eu tinha até 7h15 para entrar na escola, e meu avô me acordava sempre de 6 horas da manhã.
10 para as 6. E já dizia, Rinaldo, já se levantou? Rinaldo, o café já tá pronto? Já tomou o café? Vamos para a escola. Isso às 6 horas da manhã. E ele dizia, eu não quero te chamar pela terceira vez. Porque senão... E aí, quando ele me chamava na terceira vez, eu já tinha tomado banho, já estava na cozinha, já estava fazendo café, já estava pronto para sair. A terceira vez que ele me chamava era pelo menos umas 6h30, não passava disso. Ele era bem, assim, metódico quanto esses horários, as coisas do horário. Ele sempre me ensinou assim, ó, se você marcar alguma coisa, espere, não deixe ninguém esperar por você. Eu fui criado assim, dessa maneira. E aí, quando minha avó ia para a igreja, já não ia mais já não estava mais com aquela religião, minha avó ia para a igreja e era para onde eu ia. Depois da escola, que eu voltava para casa, o único caminho que eu tinha era para a igreja com minha avó. Tá. Só que entre o caminho até a igreja, tinha um terreiro. Tá. E aí, quando a gente ia para a igreja, que esse terreiro estava tocando... Aquilo te chamava. Me chamava. Era muito convidativo, assim. Eu esperava minha avó orar, começar a reza, que todo mundo fechava os olhos para orar, e eu saía da igreja e voltava pro terreiro. E você lembra quantos anos você tinha? Aí eu tinha isso foi entre os 10 anos de idade até os 13 anos de idade. Você era jovenzinho. Muito criança ainda. Começando na adolescência. E isso já me chamava a atenção. Passei um tempo, aí fui para a igreja. Dentro da igreja, eu era tido como... Era na igreja evangélica, né, cristã. E aí, era tido como que ia ser a promessa da igreja e tal, que eu ia ser um grande pastor. Os irmãos falavam já... E eles não sabiam que a minha religiosidade era outra. E isso tinha sido traçado desde quando eu dormia na infância. Na minha, né? Teu chamado era outro. Era outro. E para mim tava tudo bem também. Tava vivendo ali, tava passando aquela época, tendo aquele convívio, aquela experiência com a igreja, com os irmãos, tudo. Com o evangelho, com a Bíblia cristã. Foi se passando. Quando eu fico um pouco mais velho, eu tenho acesso a uma oficina de música percussiva. Tá. Isso qual cidade era, Rinaldo? Você morava em qual cidade? Então, meu primeiro contato com a percussão em si foi em Campina Grande. Campina Grande. Na Paraíba. Tá. Só que... Que culturalmente é riquíssimo aquele lugar. Também. O Nordeste todo, ele é muito rico em arte. Em arte em si. E Pernambuco, eu acho que ele é muito mais povoado por artistas. A arte está praticamente em todas as ruas. Tá gravado, né? Ali na pele. Ali não adianta. Todo dia você vai ver alguém fazendo arte em Pernambuco, assim. Eu acho que muito mais do que em Campina Grande, na Paraíba. Eu acho que em Campina Grande você tem que estar no meio da arte para você saber onde são os lugares que você vai encontrar arte. Tá. Já em Pernambuco, não. É rua, né? É rua, é muito rua isso. Rua. E é todas as ruas, praticamente. Você vai ter uma rua ou outra que você não vai ver nada por conta do bairro mesmo, ser um bairro onde as pessoas se ocupam mais com outros trabalhos ou trabalham em outras localidades e saem, e aí aquelas ruas também são desertas. Mas a rua onde o povo está na rua, sempre você vai ver arte. Você vai ver arte nas feiras, você vai ver arte nos mercados, nos shopping, tudo. Você vai ver a arte que eu falo, esse movimento musical em si. Sim. Nas praças... Quer dizer, expressão, né? Expressão musical, assim. Também, né? Porque tem muito artista plástico, tem muita dançarino, tem muito ator, muito poeta. Eu acho que assim, pelo menos Pernambuco, ali, aquela área Recife e Olinda, que é a parte que eu fui criado e transitei mais, eu acho que aquilo ali é um foco muito grande, assim, enorme. Não tem como você não se cruzar com um artista. Às vezes você vai conversar com uma pessoa e a pessoa vai lhe falar muitas coisas e você nem vai entender, nem saber quem é aquela pessoa, mas aquela pessoa já é um grande artista da cidade. Sim. Ou é um mestre e uma mestra da arte na cidade. E quando eu me encontro com essa oficina de música percussiva, eu já tinha saído da Paraíba, de Campina Grande, e já estava em Recife, em Olinda. Tá. Eu me encontro nessa oficina no bairro de Peixinhos.
E aí ficou muito evidente a minha ligação com a Umbanda, com o Candomblé, com a Jurema, né, com a Quimbanda. E um dos músicos que estavam ministrando essa oficina de percussão era André Malê. Ele hoje é percussionista de Otto. Estavam no caso 3, Marco Matias e Tocogã, que são primos, e tocam com a Nação Zumbi, e André Malê, que é irmão do Marco Matias e também primo do Tocogã, que esse é o gangue também confirmado e que me levou mesmo assim, me apresentou o balé de dança afro Majemolê, e daí eu saí para tocar com ele em vários terreiros e terminei assim, descobrindo essa aptidão musical na área de percussão e seguindo a religião também. Na verdade, tudo fez sentido. Na realidade, é ali que eu me encontro, na realidade. Tudo... A tua existência. Isso. Tudo, assim, como se o mapa chegasse às minhas mãos. Tá. E aí é um processo muito bonito de autoconhecimento, né? É. Porque aí você começa a entender um pouco da tua missão aqui, né? Eu acho que um dos significados de estar aqui, né? Que eu acredito que a gente não tenha só um apenas. Claro, né? claro. E você... Aí você, a partir desse momento, conexão da música, mais a conexão religiosa, a tua busca, aí isso começa a fazer sentido e você começa, então, a praticar a religião, estudar, entender e, claro, professar isso, né? Nesse momento, assim, a gente vai vendo a divisão entre religião, sociedade, né? Pessoas de sociedade que não fazem parte de religião, que não procuram se aprofundar em uma religiosidade. Sim. Pessoas que não tiveram muito acesso à cultura e que também não têm essa identificação com cultura, mas que depois, de alguma forma, se encontram com a cultura também. Pessoas que saem da cultura para outra coisa, a gente vai abrindo a visão de uma forma também meio que política, não partidária, mas politicamente social. Social. Isso. E aí, isso vai me tornando uma pessoa muito mais crítica também, assim, quanto a o ser humano engajado. Engajado. Né? Sim. E principalmente lutar pelo social, né? Principalmente. E o Brasil poderia ser diferente, deve ser diferente, a gente deseja que seja diferente, mas como a gente precisa de luta social, né? Como a gente precisa fomentar isso no nosso cotidiano. Com certeza. A gente precisa deixar isso mais claro e mais óbvio. Sim. Eu acho que é muito ainda... Existe uma tentativa de empobrecimento cultural na sociedade brasileira como um todo. Eu acho que no país todo, Sim. não só na região Nordeste. Eu acho que a região Nordeste, ela tem um braço mais forte, ela luta muito mais contra isso, mas ela também entra numa decadência também muito mais visível e talvez muito mais perigosa. Mas isso aí é meu ponto de vista, de ter estado lá, de estar aqui, de ter ido na Europa, ter passado alguns dias na Europa. Então, esse é um ponto de vista meu de algumas décadas que eu venho fazendo esse levantamento. Graças à música, eu tive a oportunidade de... A música e a religiosidade também, porque a religiosidade foi quem me levou para a música. E ambos se completam dentro da minha vida. Da tua existência, né? E aí eu cheguei aí para graças à música e à religiosidade, fui tocar em Salvador, fui tocar em Fortaleza, fui tocar em Manaus. No Rio de Janeiro fui várias vezes, aqui em São Paulo também vim várias vezes. Toquei com muitos artistas de lá do Nordeste, cheguei a tocar com artistas também de outras localidades do Brasil. E assim, eu sinto falta dessa arte, dessa cultura que é social, que é crítica e que conduz o ser humano à inteligência, à paz, ao amor.
Eu não sou muito de acordo que a gente precisa estar no caos para chegar ao fundo do poço, para poder pensar em como sair do poço. Existe essa teoria, né? Mas eu não sou de acordo com isso. Eu acho que a gente precisa... A gente já tem essa história, precisa ser mostrada, né? A gente já foi no fundo do poço várias vezes e a gente não precisa estar indo. A gente precisa só mostrar isso e saber que aquele ali não é o lugar que a gente, como ser humano, sabe? Como irmão, pessoas que têm um coração no peito, sabe? Uma inteligência. A gente tem que chegar lá novamente para poder saber que ali não é bom. Sim. Eu acho que a gente precisa... Até porque a gente sabe que não é bom. A gente já sabe, a gente já passou por ali. E isso vai ficar gravado para o meu filho, porque fica nos cromossomos. Sim. Então, eu não acredito que meu filho tenha que também descer tão lá embaixo, ver a sociedade tão mal, sabe? Ver fazer escolhas ruins, sabe? Se alimentar mal. Para saber que está se alimentando mal, eu não tenho que me alimentar mal. Passar fome. Não é? Então, eu acho que a gente tem como fazer isso. Isso já está gravado, a gente já tem meios de mídia suficiente, de memória... como é que eu posso dizer? Memória da histórica. Histórica, da internet, de livros, tudo. Né, contação de história. Documento, né? Documentado. História oral, né? Contação de história. Você pega o Nordeste, o cordel. Não é tão rico, assim, de informações. E a gente não... Eu acho que ainda é pouco divulgado isso, popularizado isso. Na grande mídia, né? Para que a gente não volte até aquele ponto. Sim. E eu tenho uma opinião que a arte, ela é um instrumento de humanização profunda, né? E ela não pode ser... Infelizmente, a gente sabe que existe uma arte muito elitizada e que não tem intenção de chegar para as pessoas de modo geral, porque, como você mesmo disse no início da tua fala, a tua experiência com a música, com a religiosidade, ela te desenvolveu um senso crítico. Agora, o senso crítico, ele exige mudança. Com certeza. Isso incomoda, né? Isso incomoda. E a grande mídia, ela trabalha muito com o comercial, né? Aquilo que atende o capital, né? Então, por isso até a gente está tentando meio furar a bolha com esse programa, né? É muito difícil, a gente tem noção disso, mas é furar a bolha escutando pessoas como você, que está aqui, que tem uma militância cultural, pelo menos eu sinto isso de uma forma muito sensível com a sua fala, e essa militância cultural, religiosa, ela é transformadora, né? Ela é muito importante. Ela traz mudança na vida das pessoas. Com certeza, sim. E para mim foi muito mais evidente isso, porque eu vivi em comunidades que eu vi amigos meus que eram até melhores músicos que eu, executava com o instrumento, até tinha uma musicalidade mais... Assim, tiveram oportunidades de conhecer mais um instrumento que eu, de chegar a ter uma ascensão, de conseguir uma renda até maior que a que eu consegui, tocando o instrumento, e aí por não ter uma posição social, por não ter como uma mínima educação para administrar, assim, também sensibilidade, mas assim, uma educação para administrar aquele momento, porque a arte, ela é maravilhosa, mas ela chega a ser cruel para o artista, porque a gente tem um período que a gente está em ascensão e tem um período que pode não ter nada. E aí tem que buscar outra forma, tem que ter guardado... As necessidades materiais, que é comer, beber, vestir, morar. Diárias, né? Diário. A gente precisa ter como... E aí a gente precisa fazer essa contabilidade, a gente precisa dessa administração. Sim. E isso é muito complicado. E se a gente não teve esse acesso numa escola, se a gente não teve a escola com esse apoio, a família também já tinha outras preocupações que não davam para nos estruturar quanto isso. Eu vi muito amigo meu se perder. Vi muitos ir para presídio, sabe? Vi muitos apanhar na rua, vi alguns falecerem, sabe? Ser assassinados. Vi vários, assim... casos, assim. Não presenciar, mas, assim, me acordar num dia e ver a notícia no jornal. Faleceu o músico fulano de tal, tocava com tal grupo. E isso é muito chocante para mim.
e como deveria ser para toda a sociedade. Mas eu me sinto mais sensível pelo contato com a arte, né? Isso me tornou mais sensível. Mas muita gente não tem mais essa sensibilidade, já acha que é natural. Se você cometer um crime, você precisa pagar por ele e pague com a vida. Então, eu não acho isso, não sou de acordo a isso. A música me tirou desse ponto de vista aí, de achar que as pessoas precisam morrer porque erraram. Não, as pessoas precisam saber qual é o certo primeiro. Sim. Se elas não sabem qual é o certo, como é que elas sabem que errou? Que é a educação básica, né? Que deveria não ser tão falha. Sim. Né? Aí entra, talvez, a tua família, né? Teu vô lá, sua avó, que... eu também tive família de origem humilde, né? Mas os valores humanos que me foram passados, sem dúvida nenhuma, me forjaram, né? E por mais que ele tenha sido rígido com horário, quer dizer, ficou em você, né? Na realidade, o que ele estava fazendo, para mim, era rigidez na época. Né? Hoje em dia, eu já chamo de educação. Foi a forma que ele teve para me educar. E por isso eu cheguei aqui hoje. Sim. Porque no meio que eu vivi na sociedade, naquela área da comunidade, talvez se ele não tivesse agido daquela forma, eu talvez não tivesse aqui. Sim. Ou talvez nem tivesse vivo. Quer dizer, de alguma maneira, a existência dele se amplificou em você. E é essencial, assim, para o ser humano que eu sou hoje, assim. Claro. Para estar até aqui hoje. Sim. E a tua escolha, né? Na verdade, a gente fala escolha, mas é uma questão de espiritualidade mesmo, né? Isso já estava ecoando dentro de você há muito tempo, né? Você hoje entende o porquê disso, do ponto de vista espiritual. Você consegue entender o que falava lá com você, né? No seu inconsciente, hoje você consegue entender. Dentro da minha pesquisa, da minha leitura diária... Vivência. Da minha vivência em si... a nossa mente é conhecida por uma palavra chamada ori, né? Aí temos dois oris. O físico, que é esse que a gente olha, vê que é a nossa cabeça, que tem o cérebro aqui, e tem o ori espiritual. Seria o ori-odê, o físico, e o ori-nu, o espiritual. E aí eles se completam. Então é no ori espiritual que as energias espirituais nos conduzem. E o nosso ori físico consegue escolher que caminho ir. Né? E aí a gente tem dois caminhos, assim como tem o dia e a noite. A gente tem o bem e o mal. Às vezes a gente consegue perceber se um caminho vai dar certo ou não. Mas toda vez é a gente que escolhe. Sim. Percebendo ou não, a escolha é sua. A escolha é nossa, né? De cada pessoa em si. E aí, a gente alimenta ou deixa sem alimentar aquele caminho que seguiu. Se você acha que não está bom ali, você tem que procurar outro. Né? E isso é evidente e precisa... Eu acho que não sei como funciona nas outras religiões, mas deveria ser mais bem explicado isso. Que as coisas estão à nossa escolha, não na culpa de Deus, não na culpa do Criador, que para mim eu não gosto muito nem da palavra Deus, apesar de ser como a maioria conhece. Universal. Para mim seria Olorum, seria Tamaim, Tupã, sabe? Olodumare. Temos vários nomes para ele, assim, de culturas mais antigas até. Os povos originários, né? Isso. Então, como a minha lembrança maior de religiosidade é da cristaleira, com vários cristais e várias imagens de santo, para mim seria Mãe Tamaim e Pai Tupã, que são indígenas, que é da onde vem a base principal da Jurema, da religiosidade Jurema. Em si, seria Mãe Tamaim e Pai Tupã. Antes até do Deus, né? Antes até de Olodumare, que é o Yorubá. Para o povo Nagô, de Pernambuco, seria Olodumare. Então, eu acredito assim que as pessoas deveriam culpar menos as espiritualidades, mesmo as negativas e as positivas.
e deveriam assumir um pouco mais a responsabilidade. Sim. Agora, para a gente chegar a assumir a nossa responsabilidade, a gente precisa chegar a este conhecimento. Sim. E cabe às lideranças Levar isso. Tornar isso possível, Possível. né? Que as pessoas conheçam esses caminhos e esses destinos. Todos nós somos seres humanos e todos nós estamos passivos a erro, a fazer uma escolha que não é a melhor. Isso acontece com qualquer pessoa. Aconteceu comigo várias vezes e pode acontecer qualquer dia, até inclusive amanhã eu posso escolher uma coisa errada. Claro. Né? Mas a gente acaba escolhendo uma hora ou outra, uma hora ou outra. Porque durante uma vida acontece. A gente tem uma vida toda para... Claro. E a gente às vezes erra. A gente quer acertar. A gente erra querendo acertar até. Mas cabe a gente saber que errou ali e a gente se desculpar pelo nosso erro. Que às vezes a gente desculpa todo mundo pelos erros dos outros, deles. Mas a gente às vezes não se desculpa. Não se perdoa, Não se perdoa. E é necessário que isso aconteça em algum momento. E a gente tente, se não der para voltar do erro, mas pelo menos tentar consertar e seguir outro caminho. Sim. Né? Ou deixar esclarecido, ó, errei, eu errei, o erro foi meu, eu que escolhi, eu quem fiz com minha mão, errei. Pretendo não errar mais. Vamos seguir por outro caminho. Se a gente tem esse tempo e chegou nesse ponto e dá para pedir uma desculpa e dá para corrigir e se corrigir, por que não fazê-lo? Sim, exatamente. Eu concordo muito com você e principalmente com a questão, se Deus nos deu livre-arbítrio, né, está em nossas mãos as tomadas de decisão. Me incomoda muito, né? Eu respeito quem lida dessa forma, mas me incomoda essa ideia de que Deus é culpado disso ou daquilo, ou a espiritualidade ou não, né? Como se as nossas responsabilidades elas fossem isentas, né? Mas, na verdade, eu como você, eu também acredito muito nesse livre-arbítrio, né? E que nós somos responsáveis pelas nossas ações, né? Claro, Deus, da maneira que cada um entender a fala, né? A maneira de dizer Deus, que eu acho bem legal a gente resgatar muito da nossa cultura, dos povos originários, né? Tupã, enfim, lá do Guarani. Então, eu acho que é muito legal a gente resgatar isso, né? Como até uma questão de identidade. Mas a gente tem que parar de responsabilizar a espiritualidade de ações que são humanas. Não é a espiritualidade, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Concordo com você. E hoje, Rinaldo, se alguém chegar para você, né? Falar, Rinaldo, você é de qual religião? Né? Como que você se entende hoje? Como que seria essa tua resposta? Para mim é bem complicado isso aí. Porque eu percebo em você um sincretismo e um respeito universalista muito legal, muito sensível, né? Mas não estou pedindo para você se encaixar em nada, nem muito menos se criar rótulo. Mas como seria isso hoje para você? Para mim, ainda... Que a Jurema foi o começo. Isso. A Jurema é uma porta em si, né? Uma coisa que há na Jurema fala muito numa chave. Tá. Né? Que a Jurema tem uma chave, que é a chave da Jurema. E essa chave que a Jurema me deu é uma chave que abriu uma porta para eu ir em busca da minha espiritualidade. Tá. De minha espiritualização. De conseguir me manter espiritualizado. Espiritualizado não com esse sentido mais assim... Não sei como é que eu posso dizer hoje. Acho que mercantilista hoje em dia. Não, mas eu acho que eu peguei o que você quis dizer, que eu acho que é muito profundo isso. Não a ideia do espiritualizado como ser melhor que o outro. Sim, não isso. Não, Não tornar essa espiritualização um comércio, um mercado. Um mercado. Porque eu vejo muito por aí acontecendo isso, assim. Infelizmente. Virou produto para alguns.
sabe, às vezes a gente não dá um bom dia, às vezes não dá uma boa tarde, às vezes não dá uma boa noite, às vezes a gente não consegue, sabe, dar uma informação. Olhar no olho do outro. Olha, se isso... Às vezes, só o fato de você ter se achar uma pessoa boa e você ter em você essa vontade de fazer o bem, quando você olha no olho de outra pessoa, às vezes você desarma alguma maldade que aquela pessoa ia fazer. E isso, às vezes, eu sinto que a humanidade, ela se distancia disso. Algumas áreas da sociedade conseguem manter. Às vezes, a gente precisa de uma igreja para ter isso, de um templo para chegar nisso, de um terreiro, de N situações, de uma reunião, de um clube, Porque não posso olhar no olho de outra pessoa na rua, porque não posso olhar no olho de alguém que está no chão pedindo, porque eu não posso olhar. Hoje em dia, às vezes, você cria um problema se você olha para alguém. Pode ser mal interpretado. Isso. E é complicado. E aí, às vezes, tem pessoas que dizem assim, não, porque eu sou tal grau de tal religião. Mas se alguém te olhar na rua, tu não consegue dar uma informação, porque tu tá com o teu grau de arrogância bem maior do que o teu grau de espiritualidade. Ou seja, você não entendeu nada, né? Não, você segue buscando um status e não buscando se espiritualizar. Então, não cadê o amor ao sentido. próximo? E você fala numa coisa que sempre me remete muito a Jesus como um ser iluminado, né? Como tantos que já pisaram também nesse planeta, que a máxima do cristianismo é amai-vos aos outros como a ti próprio, como a si próprio. E isso é a máxima do amor universal. Ou seja, ame o próximo, né? Ame o próximo. A gente vai ter um mundo 1000 vezes melhor, né? Porque hoje até o amor ele foi mercantilizado, né? Ele virou um produto de supermercado. Então a gente precisa resgatar isso. Inclusive, Rinaldo, eu acho que uma das coisas legais para te falar é que o programa ele nasce também dessa demanda. De a gente ter passado um período de muito ódio no Brasil, né? Um período muito difícil. E o programa, o 1818, que tem essa perspectiva de dialogar sobre amor, sem ter vergonha, falar de espiritualidade sem preconceito, falar de cultura, de arte, tudo, mas sempre permeando essa coisa da espiritualidade, das religiões também, é uma tentativa de humanizar, né? É uma tentativa de levar até as pessoas, por exemplo, a tua história, que eu tenho certeza que alguém está ouvindo, que vai falar, pô, que legal a história desse cara, né? E que legal, porque ela pode ser um exemplo para mim. Então, é um pouco disso que a gente está propondo aqui, tá? Então, é muito legal a tua experiência, né? E você trazer esse teu ecumenismo. E aí eu já vou aproveitar e falar com você sobre um assunto que também vem nos incomodando muito, que é o preconceito que existe contra religiões diferentes, né? Não só as religiões de orientação afro, né? Que vieram todas elas para cá e que se miscigenaram, né? Miscigenaram-se, que houve o processo de sincretismo, né? Como a própria Jurema, que tem uma característica dos povos originários muito forte, né? De vários da Amazônia, de povos que viviam nessas regiões todas, mas também tem contra o cristão em alguns lugares, também tem, a gente está vendo isso. Então, como que você hoje luta contra isso? Qual é o sentido da palavra lutar? Às vezes parece ser uma coisa pesada, mas não é. Quer dizer, como que você resiste? Como é tua linha de resistência? Eu procuro estar bem informado sempre, assim. Fundamental. Isso. Eu por ter vindo assim de... Eu comparo, sabe, uma teia de aranha, assim. E eu tá no meio ali, ser um dos ovinhos que a aranha colocou ali naquele lugar. Tá. Sabe a falar da centelha de Deus? Tá. Porque eu cheguei a conhecer o catolicismo, o cristianismo, o candomblé, a jurema, a quimbanda. E aí eu procurei me aprofundar no que chegou mais ao meu alcance. E o povo iorubá,
ainda hoje na África, eles falam de um orixá chamado Orunmila. Orunmila. Isso. Esse orixá, para o povo iorubá, e deveria ser para o mundo, não só para o povo iorubá, esse orixá, ele foi designado por Olodumare, que a gente conhece por Deus, né? Para ser a voz de Olodumare na Terra. Na Terra. Então, tudo que Orunmila fala tem a ver com caráter. Então, tudo que você vê religiosamente que não se enquadra em ética estabelecida por nós mesmos humanos, tudo que você vê que foge do caráter, do senso humano, não tem nada a ver com o povo iorubá. Não tem nada a ver com a cultura ancestral iorubá. Porque, apesar de a gente saber que a cultura se dá aqui, recebe o nome de candomblé, ter a influência africana, apesar da gente saber as condições que essa religião chegou até aqui, o Brasil, que não foi fácil, né? E aí, hoje está bem mistificado e além do sincretismo que o africano precisou fazer com a religião europeia, né, com o cristianismo de todas as formas, porque foi preciso assimilar com coisas da igreja para poder sobreviver, para poder ameaçar, para poder continuar, sabe? E foi preciso aceitar coisas que não fazia parte da cultura deles, para que a gente tivesse até hoje isso. Então, a única coisa que eu posso dizer assim é que a gente não pode falar da cultura do outro se a gente não tem tempo de estudá-la. Se a gente não consegue estudar ao fundo a nossa própria cultura, nossa própria religiosidade. Então, quem me dá autoridade de falar da religiosidade dos outros? Exatamente. Eu não posso condenar ninguém, apesar do meu nível de entendimento, achar que alguma coisa não faz parte do caráter. Eu acredito que o orixá Orunmila, de alguma forma, ele vai mostrar aquela pessoa, independente de que religião seja, um dia aquela pessoa vai ter que entrar em contato com o caráter próprio dela, com o ori espiritual dela e entender que aquilo ali não vai levar ela a um bom lugar. Infelizmente, a gente sabe que existe uma coisa num planeta que chama-se a moeda corrente. E a moeda corrente, ela tira esse poder da sensibilidade de alguns seres humanos. Porque desvirtua, né? Desvirtua porque a ganância faz com que você perca esse contato espiritual. E aí você sabe, não, se quebrar a perna de fulano, eu pago o hospital particular para ele. Não, se eu bater naquele carro, eu pago o conserto daquele carro. Sim, filho, mas você sabe que você não podia fazer essa manobra. Então você saiu do seu caráter. Você não tinha que ser violento. Você né? não precisava disso. Você não precisava entrar na contramão. Você estava salvando uma vida, pelo menos. Era por esse motivo que você entrou na Que contramão. desencadeou, né? Né? Se você... Mas não explica você ter tirado o outro. Não explica eu não posso chegar com a minha razão e tirar a razão de outra pessoa, fazendo com que essa pessoa cometa uma coisa que tira ela do caráter, porque eu que estou obrigando aquela pessoa a sair do caráter dela. Então eu também sou culpado nisso. Sim. E aí é aquela coisa do amor, sabe? Faça para os outros o que você gostaria de que fizesse para você. Então... É a reciprocidade, né? Esse caminho do dinheiro ficou tão complexo, tá tão complicado assim. A gente vive numa luta muito maior pelo dinheiro do que pela nossa própria espiritualidade, que às vezes faz com que você, a caminho do trabalho, você atrasou, tá com medo de perder o seu trabalho. Às vezes você tá com medo de perder a diária. Porque se você chegar atrasado, vai ter uma porcentagem sua que vai ser diminuída no seu salário no fim do mês. Então,
obriga você a correr, a acelerar, a ultrapassar forçadamente, entrar pela contramão, sabe, queimar semáforo. E uma pessoa que ela vai se aprofundando na espiritualidade, ela vai tendo essa compreensão de que isso aí vai ofendendo o seu ser interno. Ela magoa o seu coração, o seu amor. E vai afetando outras pessoas. Né? Outras pessoas. E é importante eu saber que se eu desperto isso em outras pessoas, sabe? Se eu faço com que outras pessoas saiam do seu prumo, do seu nível de paz. Se eu tiro a paz de outra pessoa, eu sou responsável por tirar a paz da outra pessoa. Eu também estou passivo a esse mesmo crime interno com a minha espiritualidade. Sim. Agora, uma coisa que eu achei muito, muito interessante na sua fala é a questão da ética, né? Ela tem que fazer parte do nosso caráter o tempo todo. Precisa. Né? E as religiões, a espiritualidade, ela tem que ser vivenciada dessa forma, né? De uma forma honesta, né? De uma forma verdadeira, que faça com que você cresça de fato. Né? Eu acho que isso é muito legal, as pessoas que estão aqui nos assistindo, né? Eu acho que pegar muito essa essência do que foi falado. E é uma coisa muito universal, né? Eu acho que isso, não importa se você nasceu na Oceania, na África, ou na Europa, ou aqui nas Américas, mas a importância da ética como um ponto fundamental da nossa essência, né? Então, eu acho que isso vai ficar aqui para quem está nos assistindo, inclusive aqui 1818, no nosso programa. Eu vou aproveitar para pedir para você se inscrever no canal, deixar os seus comentários aqui sobre o nosso bate-papo e, sem dúvida nenhuma, clicar aí no sininho para receber as nossas atualizações. Hoje com um papo aqui muito legal com o Rinaldo, trazendo aqui uma essência muito profunda, né, sobre religiosidade, arte, vida e, enfim, várias reflexões. E me fala uma coisa, Rinaldo. Hoje você é músico de profissão e você está como músico. Como é que está a tua vida hoje nessa conexão toda aí com a arte? Aqui em Guarulhos, como músico, eu estou tocando em um maracatu chamado Terra Forte Maracatu. Tá. Que é até liderado por um amigo seu, que é o Manúcio. O Manúcio. Isso. E aqui em Guarulhos eu vim... eu saí de Pernambuco justamente na pandemia. Tá. Porque eu lá vivia unicamente de arte, né? Tocar, de música. E a pandemia fez com que a gente, músico, fosse os primeiros a ser cancelado. Sofreu. Os últimos a voltarem a tocar. E isso me proporcionou um convite para vir aqui tomar conta de um terreiro como músico de terreiro. Tá. E aí, eu hoje aqui em Guarulhos... E o terreiro aqui em Guarulhos? Isso. Tá. Posso dar o endereço lá? Por favor. O número é 399, a rua é Avenida Tomé de Souza, Jardim Vila Galvão. E eu lá estou como ogã lá nessa casa. E ela é liderada por Pai Milton de Xangô, Pai Milton de Babá Godô, ou Godô. E essa casa cultua Jurema, Nagô de Pernambuco e Quimbanda. E aí eu tô nessa casa já há praticamente 3 anos, desde mais ou menos a metade da época da pandemia. O Babá Godô, que é o Pai Milton, ele me mandou o convite, me mandou a passagem, eu vim e tô lá até hoje. E agora 3 anos. Isso. E agora eu tô começando a andar, assim, fazer conhecimento por aqui. E comecei a tocar com o Manúcio. Lia de Itamaracá já tá vindo aqui algumas vezes, já fiz alguns shows com ela é lá de Pernambuco. Aí o produtor dela me conhece, faz parte também da casa, é irmão da liderança da casa lá, do zelador de santo lá da casa. E aí ele me convida e eu faço apresentações com o Lia de Itamaracá também. Espero, assim, abrir mais o mercado musical para mim também, para poder fazer mais conhecimento, tocar com mais pessoas,
Até Sim. ir também em outros terreiros, tocar com outras pessoas. E a arte, ela é muito viva e ela se modifica muito. Então, o que eu faço nessa casa é o que eu aprendi. Mas uma criança que aprende hoje, ela vai aprender de outra forma. E eu sempre vou aprender com alguém que está aprendendo também. Claro. Porque é difícil explicar isso. Não tem um formato sólido, sabe? A música, ela é flexível. Ela, comigo, soa de um jeito, com você soa de outro. E essa experiência faz com que funcione uma química. Sim. E produz outra coisa, sabe? É uma Então, pra energia mim, mesmo. Né? é muito energético a música. É. E, assim, é o que me salvou por esse tempo todo, assim. Em todos os aspectos, né? É isso. Desde como ser humano, como necessidades materiais da vida, né? De subsistência. Eu nunca na minha vida que imaginaria conhecendo Inglaterra, Itália, sabe? França. Nunca imaginei que eu chegaria a conhecer esses países. Cruzaria o oceano aí Não, com a música. com a música. E assim, eu fui militar, servi o exército. Eu tinha planos de ter outras profissões. Eu comecei a desenhar, desenhava bem. Jogava bola uma época. Aí meu avô mesmo chegou para mim e disse assim, você é um menino muito franzino para estar jogando bola. Bola não vai dar certo para você também, não. Eu até entendo ele assim, porque na época, jogador de futebol não tinha um Como salário que hoje, tem hoje. E aí ele disse, jogador de futebol não dá não certo para você, não. A única coisa que eu me lembro ele dizer assim, deixa ele ir aí, foi a música. Sério? Foi a única Ele coisa... apoiou? Foi. Ele não me apoiou diretamente, mas indiretamente ele disse, vai. 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 E essa música, ela é a sua vida sempre? O meu eixo, assim, principal, assim, é a minha fonte de... Comecei pesquisando pela música, conhecendo a espiritualidade pela música. A música foi o meu atrativo principal para ir por esse caminho. Que coisa, né? E, Rinaldo, hoje você está num terreiro, né, há 3 anos, e você deixou seu endereço, depois eu vou pedir para você repetir. E as pessoas, elas podem buscar cura, amparo, acolhimento. Qual o aporte que você acha que é o mais importante que vocês dão para as pessoas? Então, a gente tem vários recursos e aí a gente... Que tem a questão da espiritualidade, mas tem vocês também, né? Tem. O que acontece? A gente tenta fazer uma religação. Tá. Né? Você com sua espiritualidade. Nesse caminho da religação, então existem alguns processos que podem lhe afastar doenças, lhe afastar energias negativas. Proteção. Lhe proteger de várias coisas. De tudo, né? Isso. E lhe dar um caminho de trabalho, que às vezes as pessoas chegam sem trabalho e é muito importante... Quando a gente se sente muito gratificado pela espiritualidade quando você chega preocupado sem ter um trabalho e a gente faz alguma coisa, por mínimo que seja. Até a autoestima da pessoa, né? Isso. Um fortalecimento de autoestima mútua, assim. Você vê que a pessoa tinha uma preocupação enorme e que foi sanada essa preocupação. Mas, assim... Quando a gente não consegue colocar na mente da pessoa que a pessoa também precisa caminhar pelo caráter, é paliativo. Que volta lá na questão filosófica que você falou, que é tão bonita, que nasce lá na nação. É importante fortalecer o ori físico, para que o ori espiritual consiga agir e mostrar o melhor caminho. Então, fortalecer o nosso ori físico é ter o contato com a água, até a do chuveiro mesmo, que é quimicamente modificada, mas a gente saber que a água é uma coisa que Olodumare deixou física no nosso planeta, que nos limpa.
É vida. E não tá? só por fora, né? Vida. É vida. Sabe, tomar um sol e saber que ali quando você toma um sol também fortalece sua mente. Você conseguir pegar na planta como um ser vivo também. Os animais, Isso, né? os animais, todos eles, sabe? Pisar na terra, né? E conseguir pisar na terra, que é complicado às vezes, né? A gente sabe que tem lugares que não tem mais terra para a gente pisar. A gente precisa cavar um buraco, quebrar um pedacinho de cimento para poder botar. Mas é importantíssimo isso. Ter esse contato com a natureza nos fortalece espiritualmente e fisicamente também. E fortalecer a mente é ler coisas boas, Sim. assistir coisas boas. Inclusive o 1818, eu aconselho que o pessoal assista, consiga assistir todos os episódios, não é? Então, a nossa mente, ela está passiva à nossa escolha também. Sim. E aí a gente precisa mudar as escolhas que nos faz regredir como ser humano. Que é a ideia do querer, né? É isso aí. A gente é ser humano, a gente é ser humano porque o espírito está nesse corpo. Mas a gente antes de ser humano, a gente é espírito. E provavelmente a gente volte a essa forma espiritual. Essa condição. E aí a gente precisa ter esse ori de forma humana fortalecido com coisas boas, coisas positivas. E olhar no olho, sabe? Conseguir enxergar, ler coisas boas, rejeitar as escolhas negativas e procurar a escolha positiva, sabe? Voltar atrás quando errar, sabe? Ter humildade para perceber. A humildade de perceber e a humildade de pedir desculpa ao ser humano também que está do lado para estar conosco, que nos soma, que nos dá as mãos nos momentos difíceis. A gente precisa ter essa humildade de chegar, eu errei, me perdoe, me desculpe, qualquer forma, sabe? É necessário isso. Sim. E isso fortalece a nossa mente como ser humano e nos coloca em contato com a nossa mente espiritual. Aí essa mente espiritual, qualquer pessoa pode chamar de que as N religiosidades chamam. Mas eu posso chamar de orixá, eu posso chamar de anjo de guarda, sabe? Eu posso chamar do que quiser, mas chamo de coisas boas, Sim. coisas produtivas e coisas que nos façam crescer. É mais ou menos assim, usando uma metáfora, tanto físico quanto espiritual, eles têm que estar equilibrados. Porque se um não estiver, vai engatinhar e o outro um vai atrapalhar o outro, de certa forma. Né? Então a gente tem que buscar esse equilíbrio, né? Existe uma guerra de ego que assim fala, tal orixá é mais forte do que tal orixá. Não existe tal orixá mais forte, porque todos os orixás vão agir na nossa vida. Agora sim, não adianta você estar com um orixá que você acha que ele é o mais forte, mas sua mente não está capacitada a aceitar o que o orixá te disponibilizou. Ou seja, você não entendeu mesmo, né? Não compreendeu. Você tá perdido. E, para mim, essa condição de estar perdido nada mais é do que uma mente fraca. Porque em todas as religiões vai haver anjo de guarda e vai haver espiritualidades que nos olham e que está por nós a nosso favor. Então, se a gente está errado, é porque nós estamos ligados com a nossa espiritualidade do bem. O ego está acima, né? Acima dela. Porque você quer status, né? E aí nos leva a fazer escolhas negativas. E aí nos leva a nos depreciar como seres humanos e espirituais antes de ser humanos. Sim. E aí pega numa parte que é muito mais complexa, que é a tua essência, né? Que é o teu espírito, a tua alma ali, né? Aquilo que você é de fato. E eu acredito, Rinaldo, e quero até escutar a sua opinião, né? Eu acho que todos nós temos nossas missões aqui nesse planeta, né? Com certeza. 1, 2, 10, 1000, não sei. Mas a gente tem que ter uma causa, né? Assim, uma bandeira que a gente defende, que a gente luta e tal. Eu acredito muito que uma das nossas missões aqui é transformar esse planeta em um local melhor para todos, de forma mais igualitária, né? E eu acredito muito que através da espiritualidade a gente pode fazer isso. Né? Não é só
impactando fisicamente, porque a gente também precisa impactar fisicamente, né? Porque é aquilo que eu falo, a fome é agora, não adianta, é o prato de comida. Então a gente precisa do agora também, né? E a construção de uma evolução, de um crescimento espiritual é uma coisa que leva a vida, né? A vida toda. Você leva a vida. Hoje você acredita que através da sua religiosidade, espiritualidade, da maneira que você entende, você acha e você acredita que você impacta pessoas? Você está nesse processo de construir um mundo melhor? Não precisa ser algo, né, universal, mas assim, dentro do seu meio. Dentro do meu meio, com certeza, assim, eu faço a diferença. Para alguns pontos de vista não é positivo e para outros pontos de vista é positivo, sim. Agora, eu acredito que eu consigo um resultado melhor quanto a isso quando as pessoas param e conversam. Sim. Né? E aí elas conseguem entender o caminho, pelo menos, que eu uso para a minha vida. Para a sua vida. Porque quando a gente passa a ter essa posição de liderança, e espiritual principalmente, porque não é só porque eu estou envolvido com a música que eu também não faça outros trabalhos, que eu não atenda pessoas. Claro. Né? Então, nesses atendimentos dessas pessoas que me procuram, eu consigo aconselhar elas diante do que elas me passam. Né? Mas eu preciso mostrar a elas o porquê que eu sou assim. Que é a tua história. É a minha história e a minha busca diária. Porque a pessoa vai chegar até mim, ela vai me contar o que trouxe ela até aqui, né? Se é uma dificuldade, se é um problema, se o que era antes, como tá. Mas eu tenho que acreditar que essa pessoa está vindo até mim e ela está sendo verdadeira. E aí eu falo para ela o que é que ela vai ter que fazer e falo para ela depois como eu continuo. Porque eu não posso dizer a ela como ela continua, porque isso é uma escolha dela. Exatamente. Mas aí eu vou citar o meu exemplo para que ela use ou não para a vida dela. Porque a gente precisa fazer escolhas, às vezes. E às vezes a escolha que a gente tem que tomar pode não ser o que a gente quer. Porque existem algumas demandas que fogem, né? Isso. Da nossa vontade. Eu não posso escravizar alguém ao meu lado. Sim. Se a pessoa tem outro caminho para seguir, ela vai ter que ir para aquele Até caminho. porque o amor reside na liberdade, né? Isso. Ele não reside em outro lugar. Isso. É como hoje em dia existem muitos criadores, né? Que tem liberação do IBAMA para criar. E aí eles reproduzem os pássaros em casa. Eles criam locais e reproduzem pássaros. E esses criadores, eles estão salvando algumas espécies. Porque as espécies estão se acabando na mata, porque o pessoal porque cortam árvore, porque colocam fogo. E aí esse pessoal reproduz em casa e vai lá e solta. Para ele soltar esse passarinho, o passarinho precisa de uma readaptação. Alguns passarinhos, eles não se adaptam e voltam. Então, é esse passarinho que volta que ele tem que ficar com ele em casa e alimentar esse passarinho até que ele morra. E assim mesmo é o amor. O amor é deixar livre. Se a pessoa não quer ir embora, é porque também está sendo respectivamente preenchido. É sentido um e o outro. Todos os dois sentem. Aí não é amor, aí é repressão, coerção, tortura. E por isso tem tanta violência também. Né? Porque as pessoas se acham donas do outro. Né? E não existe, né? Não pode. A gente não pode aceitar isso, né? Até a gente pegar a questão aí da violência contra a mulher, boa parte disso é sentimento de propriedade. Sim, isso. Né? Tem cara que acha que a mulher é propriedade. E aí onde vem a violência, tudo isso que a gente assiste no Brasil, no mundo, enfim. Então, ninguém é dono de ninguém, né? E eu volto a insistir, né? O amor reside na liberdade, né? Se você prende, não é amor, né? Então, a gente tem que lutar, eu acho que muito por isso, né?
no mundo que a gente vive. É preciso um pouco mais de insistência mesmo, né? Não é uma luta fácil, né, Reinaldo? Não. Você sabe, você é um resistente, é um cara que está aí na vida, na luta. Não é uma luta fácil. Agora, uma coisa que você falou para mim que eu acho muito legal, cara, que é assim, as pessoas não estão conversando mais, elas não estão ouvindo mais. É difícil, às vezes, você travar um diálogo legal. Você conheceu a pessoa vem falar com você. Às vezes é muito egoísmo, né? E as pessoas não estão escutando mais. Isso é ruim, né? Eu acho que as pessoas precisam escutar mais a experiência do outro. Né? O ouvidor, né? Porque a gente cresce, né? Quer dizer, você cresce muito ouvindo pessoas. Eu fui criado ouvindo assim um ditado popular que dizia assim: Deus fez duas orelhas, foi pra gente ouvir mais do que falar mais. Por isso ele só deu uma boca e dois ouvidos. Por isso que às vezes é bom a gente praticar o calar. E não é no calar no sentido da proibição do falar, mas é o calar do ver, do observar, do sentir, né? Eu acho que aí a arte dialoga muito com essa coisa do sentir, né? O que ela desperta em você, né? É uma coisa muito profunda. Até o falar com propriedade depende do ouvir, né? Do ouvir. Porque senão você pode falar a coisa mais profunda do mundo, ela não vai ter sentido se não tiver a pessoa que está disposta a te ouvir. Com certeza. Né? E assim, eu também não vou saber explicar se eu não ouvir a pergunta bem, né? Eu posso até interpretar uma pergunta erroneamente, porque eu não estou dando ouvido. Ou a importância devida, né? Porque as pessoas, às vezes, elas não escutam as pessoas porque elas já julgam, pré-julgam, né? Que aquela pessoa não tem conteúdo, e isso é estereotipado, quer dizer, é pela roupa, é pelo jeito, é pela barba ou pela... Enfim, são os modelos, pela religiosidade. Pelos preconceitos gerais. Quer dizer, você é diferente de mim, ele é diferente de mim, todo mundo aqui é um diferente do outro, então eu não discuto por isso, eu tenho que estar no meu clubinho, eu só escuto o clubinho. Né? Se eu escuto só o clubinho, eu não cresço. Né? Então é uma coisa que é muito importante a gente falar aqui, essa importância do escutar, do ouvir, né? Para que a gente possa crescer. Rinaldo, eu costumo fazer uma pergunta aqui sempre, que eu acho que tem uma abstração aí, e cada um dentro da sua premissa, da sua essência, responde aquilo que entender, né, sobre isso. Tempo e Deus, da concepção que você mais entende Deus. Qual a conexão entre essas duas coisas? Eu comungo de que tudo que há no planeta foi atribuição do Criador. Inclusive o tempo. O tempo, ele é uma das mais sutis e suaves manifestação do Criador no planeta. O tempo, ele é tão sutil que ele passou pela gente, ele passa, ele vai continuar passando, e a gente às vezes nem está percebendo que isso está acontecendo. Isso. Então, para mim, o tempo é a dádiva que Deus deixa para o ser humano aprender. Sim. Muito legal, cara. Muito legal. Eu acho que tem uma convergência filosófica aí muito profunda a tua fala. O tempo tem até para algumas culturas aqui da própria América, né? Os maias, por exemplo, eles têm um deus específico lá, que é o deus do tempo, né? Que é aquele que carrega o tempo. E ele está meio inclinado, porque o tempo é muito pesado, né? E ele foi dado esse presente para nós, né? Agora, ele é tão sutil que às vezes ele passa e a gente só dá conta dele depois que passou. Aí não adianta lamentar. Então, e o mundo material, o mundo do capital, o mundo da velocidade que a gente vive hoje, ele cria uma armadilha, na minha opinião, extremamente perigosa, que é o não perceber o tempo e a gente ter sempre carregado a palavra não tenho tempo para isso. E aí vai ficando as relações, né?
o que importa vai ficando, porque eu não tenho tempo para o que importa. Eu tenho tempo só para o tempo material, que é o do relógio. Então, eu acho que isso é uma reflexão que vale a pena. Rinaldo, uma coisa que eu acho que é muito importante você falar para as pessoas que estão aqui nos assistindo, deixa uma mensagem para as pessoas, um conselho, eu não sei. Deixa algo para as pessoas levarem do nosso programa de hoje. Eu até falei isso durante o programa, mas vou reforçar. Então, o bem e o mal está dentro de todo ser humano, assim como está a noite para o dia, né? Mas com a noite e o dia a gente não vai poder fazer muita coisa, porque elas vão acontecer, porque ela também é uma dádiva do Criador. Já o bem e o mal dentro da gente vai sobrepor aquele que a gente alimentar. Então, seguindo esse parâmetro, é necessário que a gente alimente o bem e deixe o mal fraquinho, para que a gente não, amanhã ou depois, não venha sofrer pelo mal que a gente alimentou mais do que o bem dentro da gente. Exatamente. Bom, pessoal, hoje com a gente aqui o Rinaldo, com uma profundidade absurda, né? Com uma sensibilidade absurda, falamos sobre muitas coisas e eu quero pedir para você, né, compartilhar esse programa, compartilhar esse projeto, essa ideia. Não esqueça de deixar o seu comentário aqui para que a gente possa conversar. Clica no sininho para você receber as atualizações e apoie o nosso projeto. É sempre muito importante o seu apoio. Mais uma vez, Rinaldo, você pode deixar aqui, se você quiser, suas redes sociais, seu contato. Mais uma vez, pode deixar o endereço da casa que você hoje trabalha, também espiritualmente. Agora fica com você. Quem quiser entrar em contato comigo pode ser pelo meu Instagram, que é @batucando. E o terreiro que eu resido nele, e estou aqui em Guarulhos já há 3 anos, é Avenida Tomé de Souza, número 399, Jardim Vila Galvão. Muito bem. Rinaldo, muito obrigado pela sua presença. Gostei muito de conversar com você. Assim, eu acho que você trouxe algumas explicações muito sensíveis e profundas e filosóficas. Então, muito obrigado aí por tudo que você colaborou com o nosso programa e a gente convida você numa outra oportunidade para a gente poder avançar mais no nosso diálogo. Muito obrigado por aceitar o convite. Eu também queria agradecer mais uma vez, né, assim como eu agradeci no começo, a todos da equipe, né, o programa, o convite e falar assim que eu fico surpreso, né, por essa iniciativa, assim, porque é de tamanha importância que eu não consigo nem descrever, assim. Legal. Obrigado de coração. Eu que agradeço. Bem, você que nos acompanha aqui no 1818, mais uma vez eu quero deixar aqui registrado que Explore Clube vem me vestindo, né? Siga as nossas redes sociais do 1818, tem as minhas também, que é Marcelo Lambert, só digitar aí que você vai encontrar. E, sem dúvida nenhuma, todos os nossos apoiadores e patrocinadores. Não deixe de se inscrever no canal, não deixe de compartilhar, porque isso é fundamental para apoiar o nosso projeto. E, mais uma vez, eu quero desejar a você muita, muita e muita luz e um grande abraço do amigo Marcelo Lambert. Até o próximo.